Graça e paz, queridos. Que esse finalzinho de semana, chuvoso e de feriado, seja uma bênção para todos nós. Por causa do meu DNA, eu vou pregar sentado hoje. Vocês sabem o que é DNA, né? É data de nascimento antiga. Mas é o seguinte, eu estou fazendo um tratamento por causa da minha safena, e aí eu fiz 2 infiltrações essa semana atrás do joelho, que são extremamente dolorosas. Então, para não ficar muito tempo em pé, vou pregar sentado. Tem uma Bíblia, pode abri-la se quiser ou acessá-la, em 1 Coríntios 4:1. Nós vamos hoje pensar sobre 2 manifestações do reino de Deus. Vamos falar sobre serviço e sobre convivência. Vamos fazer o trânsito entre esses 2 valores importantíssimos da palavra de Deus. Esse texto que lerei é bem conhecido, eu imagino que você já tenha lido mais de uma vez. Por isso, se quiser e puder, eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Vamos ler juntos? Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Agora que você já acordou direitinho, pode ler de novo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Essa é a versão que nós costumamos usar aqui na igreja, a NVI, mas eu lerei também uma outra versão que outros irmãos, por certo, têm em suas Bíblias, que é a Revista e Atualizada, e vou incluir 2 palavras gregas que nós vamos daqui a pouco estudar um pouquinho. Diz nessa versão: que os homens nos considerem, pois, como ministros, e a palavra grega está aí, huperetes, de Cristo, e despenseiros, roikônomos, dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros e como despenseiros. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos muito pelo teu grande amor por nós, pelo teu cuidado. Agradecemos pela salvação que temos em Jesus. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, que com certeza já se renovaram hoje pela manhã. Agradecemos pela chuva que nós temos esperado com tanta ansiedade. Muito obrigado por essa chuva. Agradecemos também, ó Deus, pela vida de cada pessoa que conseguiu hoje pela manhã dispor desse tempo especial para juntos louvarmos e bendizermos o teu santo nome. E agora, Pai, nós pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo haja em nós, nos dando compreensão da tua palavra, e que nós saiamos daqui muito edificados, cheios da graça de Jesus e com o nosso coração feliz por te pertencer como filhos amados através de Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Servir. Uma das expressões mais naturais, mais comuns que nós encontramos na Bíblia e que está relacionada ao reino de Deus. Se você tiver uma concordância bíblica na sua casa, e por certo você deve ter aí no seu celular, coloque o verbo servir. Você perceberá que há algumas centenas de ocorrências dessa palavrinha. Um verbo que é usado na palavra de Deus para identificar um dos valores de destaque nas manifestações daquilo que chamamos do reino
de Deus. Hoje nós vamos olhar primeiro para esse verso, 1 Coríntios 4:1. Vamos pegar essas duas palavrinhas gregas, ruperetes e roikônomos, e vamos entender o que significa na prática ser um servo, servir o nosso Deus. A primeira palavra que apareceu aí no texto, ministro, tradução de ruperetes, ela pode ser também traduzida simplesmente por servo, por criado. O ruperetes era aquele servo que trabalhava muitas vezes nas embarcações. Ele ficava no porão da embarcação e o seu trabalho era remar. Enquanto as pessoas que estavam no lado de cima podiam ver o mar, podiam olhar para o horizonte, esses servos, chamados também de servos de segunda classe, eles estavam remando. O apóstolo Paulo já havia, por certo, vivido e contemplado o trabalho desses homens. E ele não usou à toa esse termo grego. Ele pensava em servos assim, gente do trabalho, gente que às vezes não aparece, mas que está dando duro, está trabalhando muito. A palavra ruperetes traz essa ideia. Um servo que, sob a ordem de outra pessoa, ele está dando o seu máximo. Ele está trabalhando muito. Ele está colocando o seu vigor físico para cumprir a ordem do seu Senhor. Essa mesma palavrinha também era usada simplesmente para alguém que estava a serviço de outra pessoa. E segundo um comentarista, Michael Horton, a figura do ruperetes, desse servo, é a de um servo que está debaixo do comando de alguém. Não é quem simplesmente realiza um trabalho, mas quem obedece à ordem de alguém e investe sua força e desempenho no foco da direção dada por seu Senhor. Nós aqui, todos sem exceção, somos servos de alguém. Nós trabalhamos para alguém. E talvez você, aposentado, esteja dizendo: eu não. Mas se você, a pedido da sua filha, do seu filho, vai buscar seus netinhos no colégio todo dia, saiba, você é um ruperetes também. Se você se aposentou, mas através do pedido carinhoso de uma pessoa, você está servindo, está trabalhando para ela, você também é um ruperetes. O ruperetes é servo. Ele trabalha porque alguém está precisando, ou porque alguém lhe deu uma ordem. A outra palavra, roikônomos, ela é um pouquinho mais abrangente. O roikônomos é a figura de um servo mordomo, um servo que toma conta das coisas do seu senhor. Os roikônomos, na época do Novo Testamento, alguns deles eram servos livres, ou seja, não nasceram escravos. Outros eram de fato escravos, e mesmo o sendo, estavam servindo de uma maneira tão excelente, que foram colocados numa posição de administração. Os roikônomos, eles eram responsáveis pelo cuidado de todas as coisas do seu senhor. Eles cuidavam da casa, eles cuidavam das crianças, eles cuidavam da provisão material da casa, eles faziam as compras, eles repartiam o alimento para os demais funcionários também. Então o apóstolo Paulo usa esses dois personagens, o ruperetes, um servo de segunda classe,
o Roicônomos, um servo um pouquinho mais qualificado, mas os dois obedecem ordens. Os dois trabalham. Os dois estão ali numa função primordial para que o seu senhor possa dormir o seu sono tranquilo. E sobre esse segundo personagem, o Roicônomos, olha que interessante o que Oswald Chambers diz. Ele era um servo destacado, com maiores responsabilidades e de quem era exigido um trabalho excelente, que podia refletir no sucesso ou fracasso das coisas do seu senhor. Ele era o administrador geral da casa do seu senhor. Poderia gerar riqueza ou trazer pobreza ao seu senhor. Vamos agora pegar essas duas palavras e vamos trazer aqui para nós que somos cristãos. Você se considera um ministro, um ruperetes, um servo do Senhor Jesus? Você se considera um roicônomos, um administrador, um trabalhador do Senhor Jesus Cristo? Como você se enxerga sendo um filho e um servo do Senhor Jesus? Você trabalha para Jesus? Você serve o Senhor Jesus? O texto começa dizendo que os homens, que as pessoas deveriam nos considerar. A tradução ali é o verbo logizomai, que traz uma ideia muito interessante. A ideia é que alguém, vendo você, chegue à conclusão de. O texto, portanto, está dizendo que as pessoas, quando olharem para nós, elas deverão chegar à conclusão de que nós somos servos do Senhor Jesus, de que nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Numa primeira instância aqui, a ideia é a de que não precisamos falar nada. As pessoas chegarão a essa conclusão olhando para nós. Elas dirão: aquela pessoa, aquela outra, ela é um servo de Deus. Ela tem um compromisso com o Senhor Jesus. Eu posso perceber em sua rotina de vida, eu posso perceber em seu comportamento que ela serve a Cristo Jesus. As pessoas nos enxergam dessa forma, deveriam nos enxergar, mas nem sempre nos enxergam. Sabe por quê? Porque é uma nova modalidade de cristianismo, onde essa figura de servo está desaparecendo. E na realidade de alguns cristãos, já desapareceu. As pessoas não consideram alguns cristãos como servos, mas os consideram no máximo como alguém que, entre aspas, está curtindo a fé cristã. John Burke, há poucos domingos atrás, pregou sobre isso. Cristãos que curtem a fé cristã. Cristãos que são apreciadores de cultos. Cristãos que são fãs de pregadores. Cristãos que são aficionados por shows gospel. Cristãos que até vão à igreja, mas vão com um coração de espectador. Cristãos que querem sim as bênçãos de Deus, mas que não querem servir a Deus. Como as pessoas olham para nós hoje? Como frequentadores de cultos? Como pessoas que gostam do Evangelho? Ou como pessoas também que servem a
Cristo Jesus. Olha o que Oswaldo Chambers escreveu sobre isso. O nosso trabalho no reino de Deus é uma maneira de mensurar o quanto valorizamos o nosso compromisso com o Senhor. Você tem vários compromissos, não tem? Eu imagino que sim. Você tem um compromisso em determinada empresa. E você, em tempos de crise, cumpre esse compromisso da melhor maneira que você consegue. Você tem um compromisso com a sua família. Um compromisso, quem sabe, consigo mesmo. Precisa perder uns quilinhos. Então tem um compromisso com a academia todos os dias às 6 horas da manhã. Tem um compromisso com a Brasleme todos os dias caminhando. Você tem um compromisso com a faculdade que você frequenta. Você está, quem sabe, já na conclusão de um curso e por mais cansado, você vai às aulas, você está escrevendo o seu TCC. O que são compromissos? Compromissos são vínculos. O compromisso mensura o valor que nós damos a determinadas coisas ou pessoas. E eu te pergunto em nome de Jesus, o seu compromisso com Cristo, ele pode ser visto? Ele pode ser mensurado? Qual é o vínculo que você tem com Jesus? Você é um servo de Cristo Jesus? Pense nisso. E aqui, irmãos, não quero que atravessemos para um outro extremo, que é o extremo do ativismo religioso, que é de pessoas que fazem coisas, mas na verdade não tem nenhum relacionamento pessoal com Jesus. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão indo de um polo para o outro, deixaram o ativismo, mas foram para um outro polo, onde não há sequer sinais de que aquelas pessoas são servas de Cristo Jesus. Você é um servo de Cristo Jesus? Na prática, como isso pode ser visto? Quero te incentivar a ler comigo 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 3, porque ali nós temos uma visão bem prática do que seria servir ou trabalhar para Jesus. A igreja de Tessalônica foi uma igreja destacada pelo trabalho que fazia. E olha o que diz o texto: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Veja o que Paulo lembrou: uma obra de fé, um trabalho de amor e uma firmeza de esperança. Aqueles irmãos de Tessalônica foram vistos pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu informações sobre aqueles irmãos. E as informações recebidas foram: aquela igreja era composta por homens e mulheres que estavam servindo a Jesus, que estavam trabalhando, que transformaram fé em obra, em resultado, em algo que podia ser mensurável. E olhando agora para esse segundo texto, em conexão com o primeiro, vou fazer duas afirmações para nós. A primeira: servir a Deus deve ser algo natural. Natural a nós cristãos, afinal de contas, servos servem. Qual é o trabalho do servo? Servir. O servo é chamado de servo pelo que faz. Não é um título bonito. Não é um título que fuja
a essência da palavra. O servo é servo porque serve. Não há servo que não sirva. Não há trabalhador que não trabalhe. Há uma ligação entre o personagem e aquilo que ele faz. Você é um servo. Onde podemos notar o seu trabalho feito para Jesus? Eu acho muito interessante que nesses tempos que estamos vivendo, as pessoas realmente estão estressadas, isso é um fato. Elas não têm tempo para fazer muitas coisas, isso é outro fato. E quando elas abrem a sua agenda e resolvem sacrificar alguma coisa, em geral, o que elas sacrificam? As coisas relacionadas ao reino de Deus. Não é verdade? Elas precisam cortar alguns gastos. Vamos pensar assim. Então elas olham o orçamento e elas chegam à seguinte conclusão: esse dinheirinho aqui do dízimo ia me fazer tão bem. Não é verdade? Esse investimento aqui que eu faço para uma obra, para ajudar pessoas, para quem sabe alimentar o faminto, para sustentar uma criança vítima de violência, se eu tirar isso daqui, eu acho que vou melhorar o meu orçamento. A minha agenda está muito cheia, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu acho que se eu sacrificar a minha adoração a Deus, os meus períodos de oração, eu vou ganhar mais tempo. Querido, Deus precisa em algum momento ser incluído na sua agenda, ser incluído no seu orçamento, ser incluído no seu dia a dia. Se por um lado no passado as pessoas eram ativistas, e algumas delas viviam dentro da igreja, hoje as pessoas nem são ativistas, e nem por outro lado têm qualquer tipo de ligação com Deus através do seu trabalho, através dos seus dons, através dos seus talentos, através do seu perfil. Nós fomos de um extremo ao outro e de repente hoje, quando os homens olham para nós, eles sequer imaginam que nós somos servos de Jesus. Como estamos servindo o nosso Jesus? Você está servindo a Jesus? Servir não é ativismo, mas também não é vida de contemplação, na qual não existem manifestações nem de obediência e nem de interesse pela obra de Jesus. Eu me lembro que uma vez, conversando com um irmão que estava com seu filho muito aborrecido, aqui mesmo na igreja, eu olhei o que aconteceu, perguntei para ele, ele falou: pastor, dormi até tarde e o meu filho não veio na escola bíblica e ele está super bravo comigo. E eu brinquei e falei: está certo ele. E aquele irmão não gostou muito. E depois eu expliquei, irmão, nós mais velhos somos a referência de valor que os mais novos terão no que diz respeito ao compromisso com Deus. Os mais novos precisam ver que nós temos tempo para a empresa, nós temos tempo para diversão, nós temos tempo para fazer as coisas da rotina doméstica, mas nós também temos tempo para Deus. Deus não está lá no fim da nossa agenda, Deus é o centro, tudo converge para Ele, e há também
momentos especiais como esse que nós estamos vivendo e tantos outros, em que, como servos de Jesus, nós deixamos claro a todos, mas principalmente a nós mesmos, que temos de fato um compromisso com Jesus. E olhem que uma das grandes preocupações de vários estudiosos sobre a igreja hoje é naquilo que a igreja se transformará daqui a alguns anos, quando todo esse valor mensurado por atitudes vier a acabar, porque de fato está acabando. O que aconteceu na Europa, dentre outras coisas, eles saíram de um extremo, o ativismo religioso, mas eles foram para outro extremo. Um extremo onde a igreja não fazia falta. Trabalhar para Jesus não fazia falta. Ser servo de Jesus, para quê? Nem preciso dizer no que a igreja se transformou. Portanto, a primeira verdade que eu gostaria de deixar no seu coração: servir a Deus é natural a um cristão. Servos servem. Segunda verdade: servir é uma das manifestações visíveis de um relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo disse que todos, que os homens nos considerem, que eles cheguem à conclusão, que eles vejam que nós somos servos, estamos trabalhando para Jesus. Há um vínculo, há uma ligação entre nós e o Senhor. E lembrando do exemplo da igreja de Tessalônica, aqueles irmãos estavam servindo a Deus, movidos pelo quê? O texto diz que eles estavam movidos por amor, estavam movidos por fé, eles estavam firmes no Senhor Jesus. Havia uma ligação entre aqueles irmãos e o Deus a quem serviam. Porque, irmãos, se há uma coisa simples e natural na vida, é o fato de que os relacionamentos nos impõem atitudes. Não é verdade? O relacionamento com alguém chama, convoca algumas atitudes, alguns comportamentos. O vínculo que temos com alguém nos faz trabalhar por essa pessoa, nos faz agir de determinada forma para com ela. É por isso que nós, que somos pais, servimos os nossos filhos. E para nós isso é natural. Se uma mãe abandona o seu filho, você critica a mãe ou o filho? Critica a mãe. Porque é natural de uma mãe cuidar do seu bebezinho. Ninguém vai dizer que aquela mãe que deixou o seu bebê na lata do lixo está certa. Ou que abandonou lá na maternidade está certa. Porque se espera de uma mãe que o seu vínculo a leve a servir o seu filho. Acordar de noite, dar de mamar, trocar fralda. É natural. É de se esperar que você, que tem um amigo de infância, uma pessoa íntima, uma pessoa assim de relacionamento próximo, se ela precisar de ajuda e pedir socorro, você irá ajudar. Se você não ajudar, dirão o quê? Onde está o vínculo? Não existe. Os relacionamentos chamam vínculo. Eles exigem vínculo. E, irmãos, o nosso vínculo com Deus, ele nos leva a realizar coisas para o nosso Deus, a trabalhar para o nosso Deus. O servir é uma expressão visível de que há algo entre nós e o nosso Deus. Você já viu cenas engraçadas, que não são exatamente engraçadas, mas no final, não sei por que a gente ri. Você já viu uma pessoa caindo ao seu lado? Já viu, não viu? Não sei por que a gente ri disso, mas a verdade é que nós rimos.
ainda que a gente vá lá e ajude. Vamos imaginar que você está ao lado de alguém que cai, e você olha e vai embora. É um estranho, você não ajudou. Já diríamos que uma pessoa que está ao lado de outra que caiu e não ajudou, ela é fria e não tem qualquer noção de solidariedade. Mas vamos imaginar agora que você e aquela pessoa que caiu são pessoas relacionadas. É sua mulher, é sua mãe, é seu pai, é seu amigo. Ele cai, você vai embora. O que diríamos dessa pessoa? Está errada duas vezes. Primeiro, porque ela não foi solidária, mas segundo, se espera que aquela pessoa que está ao lado, aquela pessoa que tem um relacionamento, ela vá fazer alguma coisa. Irmãos, os relacionamentos chamam, exigem manifestações visíveis de serviço, de trabalho. Mas talvez essa pós-modernidade que começou a alterar a nossa linguagem, mas também o nosso meio de nos relacionar com as pessoas, ela incutiu em nossa mente o seguinte, que eu posso amar sem servir, que eu posso amar sem me importar na prática, eu posso amar com uma mensagem virtual, e eu posso servir a Deus dessa forma também. Eu posso ser um servo simplesmente dizendo que amo a Jesus, ainda que o seu reino esteja precisando de homens e mulheres que queiram colocar literalmente a mão na massa e serem usados poderosamente por esse Deus. Há uma frase linda de Charles Swindoll que diz que servir é a linguagem do amor. O verdadeiro amor tem prazer em servir. Ora, nós cantamos que amamos a Jesus. Nós declaramos em nossas orações que amamos a Jesus. Nós somos reconhecidos como pessoas que dizem amar a Jesus. Mas onde está a linguagem do amor? Que é muito mais do que falar, é servir. Você imagine um bebezinho precisando de ajuda, e a mamãe e o papai dizendo, filho, eu amo você. São fraldas para serem trocadas. Não é para ouvir eu te amo, mas é para ser limpo. A pessoa que cai, ouve da outra que está de pé, eu te amo, então dá sua mão, me tira daqui. O amor tem uma linguagem, e essa linguagem é a linguagem do serviço. Isso é tão claro, que o Senhor Jesus, por nos amar, Ele se transformou em um servo. É exatamente isso. Daniel Horan, olha o que ele escreveu, quem ama serve e faz isso de coração. Quanto mais se ama, mais se serve. Essa medida nós aprendemos com Jesus, que por nos amar tanto, se transformou em um servo. Você ama Jesus? Claro. Então você tem servido a Jesus? Você tem colocado seus dons, seus talentos, sua vida ao dispor desse Jesus? Talvez você diga, mas eu não sei por onde começar. Você não sabe mesmo por onde começar? Você não tem ideia alguma do que você poderia fazer hoje para Jesus Cristo? A fim de ser considerado um servo comprometido com o Senhor Jesus. Se você não tiver ideia alguma, nada, se nada te passar pela cabeça,
Então comece com aquilo que é primordial a todos os crentes. Os crentes se importam com a obra de Deus. Os crentes têm uma vida de adoração a Deus. Os crentes têm prazer no relacionamento com Deus e o valorizam pela oração, pela palavra, pela adoração. Os crentes investem na obra de Deus para manter aquilo que chamamos de igreja de Cristo. Os crentes amam o próximo e, portanto, o ajudam. Mas, se você ainda assim não sabe por onde começar, então ore e pergunte: Senhor, onde eu posso, na prática, me manifestar como um servo teu? Você é um servo de Deus. E uma segunda pergunta importantíssima: como você pode mensurar sua experiência como um servo de Deus? Há não muito tempo atrás, eu fui convidado para fazer uma celebração de casamento num domingo, no horário do culto, e disse à pessoa que infelizmente não poderia ir. E ela comentou o seguinte, falou: bom, e se eu mudar o horário, o senhor poderá ir? Falei: bom, então vamos tentar fazer um horário que eu consiga cumprir com todos os meus compromissos. E ela disse assim: olha, porque o senhor sabe, o meu casamento vai ser um culto. Amém, irmão? Então, vamos tentar fazer isso. E de fato consegui mensurar o horário, estou ali. E você sabe, casamento que é feito fora desse local, ele já tem 50% de possibilidade de ter algo que vai desonrar o nome de Jesus. Infelizmente, não deu outra. Terminou o casamento, 30 minutos depois, eu já vi meia dúzia de pessoas semi-bêbadas. Haviam acabado de cultuar ao Senhor, e estão ali enchendo a cara às custas do noivo crente. Daqui a pouco começa uma balada. Existe balada gospel? Existe, é verdade. A balada gospel não tem graça. Se teve muita graça, acredite, não é gospel. Balada gospel não tem muita graça. As músicas são tranquilas, aquele negócio todo. Não tem nenhuma provocação erótica nas músicas. Não tem graça para a sociedade, irmãos. Se você quer fazer uma festa de casamento dar certo, não precisa se preocupar em fazer balada, porque crente não sabe fazer balada. Ainda bem. Muito bem, daqui a pouco começa a balada. Funk. Funk não é bom em lugar nenhum. Nada. Há uma piada que dizem que o funk foi inventado quando um funkeiro fugiu do inferno. Mas eu termino aqui. Muito bem. E eu pensando, mas que culto, não é? Que culto maravilhoso, que coisa. Muito bem. Os noivos voltaram depois de algum tempo. Eu disse: irmãos, o casamento de vocês não foi um culto. E sinceramente, eu me arrependo de ter mexido na minha agenda por esse motivo. Vocês podiam ter honrado o nome de Jesus no casamento de vocês. Vocês podiam ser vistos como servos de Cristo, ter tido uma festa decente, mas não. Vocês desonraram o nome de Jesus. Não foram vistos como servos comprometidos com Jesus. Obviamente que eles não gostaram. Mas eu estou contando essa história para dizer que muitas vezes nós substituímos a agenda do servo e, em nome de alguma coisa espiritual que vamos fazer, nós realizamos algo que servos não fazem. Realmente não fazem.
Devo dizer aqui que também já fui em casamentos fora desse lugar que foram cultos, graças a Deus. Mas você como um servo de Deus que você é, as pessoas conseguem mensurar a sua experiência com Jesus? O seu tempo tem sido dedicado também para servir a Jesus? Os seus relacionamentos são uma maneira de você testificar que é um servo de Jesus? As suas escolhas, elas honram o nome de Jesus? Que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, seja servido por nós que aqui estamos. Que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, veja em nós um comportamento de servos, de trabalhadores na obra, de gente que ama Jesus e que trabalha por Jesus com amor, com dedicação, com carinho. Seja um servo e com certeza o Senhor vai te usar poderosamente. E como servos do Senhor, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor Jesus. O pastor Fernando celebrará a ceia, dirigirá esse momento. E eu, para não ficar sentado ali, eu vou sentar com a minha família e vou participar da ceia com vocês.